Boa noite. Vou antecipar para falar que aqueles que já me ouviram falando sobre esse tema podem, com certeza, se levantar, e lá embaixo está tendo um estudo com o Arnaldo. É que o Fred pediu para eu repetir o tema. Então, aqueles que já ouviram, por favor, se sintam à vontade, tá? Pode ir. Bom, aqui, esse estudo sobre a emancipação da alma, já faz alguns meses que eu venho pesquisando sobre ele. E é muito denso, é cheio de informações, e eu confesso que eu tinha muito medo de falar sobre isso, porque eu não conseguia compreender, estava meio complicado de falar sobre isso. Até que eu li um dia na Revista Espírita um artigo que o Kardec escreveu sobre os sonhos, e ali ele dizia que ele estava no princípio do conhecimento sobre os sonhos, que ainda lhe faltava conhecimento, e que só o tempo, através de várias observações, é que poderia ir se aprofundando mais. Então, se o próprio Kardec falou que faltava conhecimento e que estava no princípio, quem sou eu, Denise, para não querer falar sobre os sonhos, né? Então, eu me arrisquei e vamos lá ver qual que foi o resultado desses estudos. Só que, para a gente poder entender o que seria a emancipação da alma, nós temos que assimilar, essa verdade que nós somos espíritos. Então, aqui temos a frase desse francês, Teilhard de Chardin, um padre jesuíta, que ele fala: nós precisamos mudar essa crença, esse paradigma que nós temos, porque nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos, sim, seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, quando a gente compreende que nós somos espíritos e que estamos aqui tendo uma experiência, fica mais fácil de entender aquilo que nós vamos falar sobre a emancipação da alma. A emancipação da alma está no Livro dos Espíritos, no capítulo 8. Kardec dedicou todo esse capítulo para falar sobre a emancipação da alma. Aí, se a gente for pensar em emancipação, procurando lá no dicionário, vejam só, a emancipação é a liberdade, é livrar-se de um poder, de uma submissão. Temos advogados aqui, eles sabem da emancipação civil, não é? Você sair do jugo dos pais, você ser responsável pelos seus atos, diante da vida civil, ser responsável por tudo que vai estar praticando e fazendo. Então, imagina, eu vou sair de um jugo, vou estar livre. Se a gente fizer uma associação, qual seria o meu jugo? A carne? O meu corpo? A alma. Kardec coloca que toda vez que a gente falar em alma, nós temos que pensar em cada um de nós aqui, espíritos encarnados. Todos nós aqui que estamos nos vendo somos espíritos encarnados. Os que nós não vemos são os espíritos. Tá? Então, quando a gente está falando de alma, somos nós espíritos encarnados. E mais, a gente tem que pensar na emancipação da alma como um fenômeno natural. Fenômeno natural, ou seja, da natureza. Não tem nada de espetacular, não tem nada de misterioso, não tem nada de sobrenatural. Faz parte da natureza, é uma das leis naturais, da mesma forma que nós temos a lei da gravidade, a lei do magnetismo. Aqui nós temos, é um fenômeno natural, faz parte da evolução dos seres, o que nós vamos estar vendo aqui, tá bom? E ficou também muito tranquilo para apresentar esse estudo, na minha visão, o resultado das minhas pesquisas, quando eu estava ouvindo uma palestra e o orador disse desse aspecto tríplice, da doutrina espírita, filosofia, ciência e religião. E ele colocando que o mesmo fato, um religioso vai ver de uma forma, o cientista vai ver de outro, e o filósofo de outro. Então, que cada um de nós temos uma visão de um determinado fato, acontecimento. Então, aqui, eu falei assim, poxa, então eu vou levar ali o resultado da minha visão, do que eu consegui assimilar com todos esses meses de pesquisa em cima desse tema. Aí ficou mais tranquilo para poder trazer para vocês. Aí, lá na Revista Espírita, de 1863,
tem uma explicação que vai ficar também, vai assim corroborar para a gente entender melhor o que seria essa emancipação da alma. Fala que ela tem o princípio na propriedade irradiante do fluido perispiritual. Então, nós sabemos que o nosso perispírito tem essa propriedade de irradiar, de expansão. Então, quando a gente pensa nisso, olha, o fluido perispiritual, ele se expande. O meu perispírito tem essa capacidade, essa propriedade irradiante, permitindo à alma perceber coisas à distância, vai ficando mais fácil. E isso também não tem nada de misterioso. É uma lei da natureza, tá? Aí, nos fenômenos da emancipação da alma, nesse capítulo 8, Kardec aborda vários temas. É muito longo. Sono e sonho, telepatia, letargia, tudo isso aqui, ó. Só que hoje a gente vai estar falando só do sono e sonho, que já é muito extenso, e eu procurei dar uma resumida em coisas mais importantes para a gente estar falando. O restante fica para uma próxima oportunidade. No Livro dos Espíritos, na questão 413, ele fala sobre essa questão da dupla existência. Um monte de gente pensa, nós temos uma dupla existência, somos dois seres. Não somos dois seres, tá? No estado de emancipação, a vida do corpo, que é essa vida de relação exterior que nós estamos tendo aqui agora, eu dialogando com vocês, vocês me ouvindo, que nós temos em casa, no nosso trabalho, na nossa família, o dia a dia, né? A nossa vida de relação exterior, ela vai ceder lugar à vida da alma, que é uma vida de relação oculta, é a vida do nosso espírito. Mas não são duas existências, são mais duas fases da mesma existência, porque o homem não vive duplamente. Então, não tem que falar que nós temos duas existências, tá? É uma dando lugar à outra, a relação exterior dando lugar à relação oculta. Tá bom. Então, explicado que vai ficar mais fácil a gente pensar que nós somos espíritos, que tem a capacidade, o princípio irradiante do fluido perispiritual, não somos dois seres, né? Não são duas existências. Vamos lá, então. O que é o sono? Nós dormimos todas as noites. O que vem a ser o sono? Nós já paramos para pensar? Você sabe o que acontece com o seu corpo enquanto você está dormindo? Para onde que a gente vai quando a gente está dormindo? Alguém já se indagou, já se perguntou sobre isso? Bom, pensando no tríplice aspecto da doutrina, eu achei melhor pegar uma definição de sono na visão científica. E eu gostei muito dessa psiquiatra. Ela é uma estudante do sono. Ela, inclusive, tem um laboratório de estudos. Ela faz estudos de sonos com adolescentes, tá? Ela disse ali, olha, sobre o sono, que é um estado comportamental reversível de desprendimento e inconsciência. Nossa, essa cascadona, eu pensei comigo, ela deve ser espírita, porque olha só a definição dela. O estado comportamental reversível. Tem que ser reversível, porque se esse desprendimento não é parcial, não é transitório, o que seria? A morte. Então, o sono, ele é um desprendimento reversível. Esse desprendimento também leva à inconsciência. Isso aí a gente vai ver, principalmente no sonambulismo. Tem alguns sonhos que a gente vai ver que a gente não se recorda quando desperta. Então, a definição dela é praticamente a definição da doutrina espírita. Voltando aqui, uma coisa importante que hoje, na era da tecnologia, todo mundo anda com celular, não é? Todos temos celular. É necessário até no dia a dia. Só que ela fez um estudo, principalmente para adolescentes, que costumam dormir com o celular ao lado da cabecinha ali, um tablet, um iPad, essas coisas todas, aquela luz que fica ali. Os estudos dela comprovaram que isso interfere no sono das pessoas e atrapalha o crescimento. Retarda o momento de dormir, a pessoa não consegue dormir na hora programada e também atrapalha o despertar, não consegue acordar na hora correta. E isso vai interferindo no crescimento. Então, fica um recadinho para a gente. Sabe aquela luzinha que fica ali? Não. Afasta daquilo, guarda, põe numa gaveta em algum lugar. É resultado das pesquisas dessa cientista. Aí nós temos aqui o conceito que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, do que vem a ser o sono.
O sono é um descanso do corpo, dessa matéria aqui. Mas o espírito não precisa de descanso. Enquanto os sentidos estão entorpecidos, a alma desprende-se parcialmente da matéria e goza de suas faculdades de espírito. O nosso corpo, a gente cansa, né? A gente trabalha o dia inteiro, 8 horas, 9, 10. Tem gente que trabalha mais aquela correria do dia a dia, tem gente que estuda, une jornadas, duplica jornadas, chega em casa todo esgotado, estafado, e o corpo precisa descansar. Tá? Então, é o repouso necessário. Só que, olha só, o espírito não precisa de descanso. Aí tem aquela frase de Jesus, né? Eu trabalho da mesma forma que meu pai trabalha o tempo inteiro, eu também estou trabalhando. Então, o espírito, olha só, está falando ali que ele não precisa de descanso. A gente vai ver mais para frente que tem umas situações aí que o espírito dorme sim, tá? Só que, assim, enquanto os sentidos estão entorpecidos, como que é a questão dos sentidos? A gente vai relaxando, vai se acalmando na hora de dormir, e os sentidos vão como se ficando uma espécie de uma letargia. A gente, primeira coisa, fecha os olhos, você perde a visão. Aí, o olfato, a audição e, por último, o tato. Você vai assim, se acalmando, vai tudo se acalmando gradualmente, vai reduzindo estes sentidos externos. Só que aí, os sentidos internos, os sentidos da alma é que vão se aflorar, porque eles vão estar ativos. E a alma, olha, se desprende parcialmente. Foi o que aquela cientista tinha falado. É parcial, porque se for um desprendimento total, nós estamos no desencarne, nós estaremos morrendo. Então, é o desprendimento parcial do nosso corpo e a gente vai estar livre como espírito que nós somos, que nós vimos lá na frente, no início. Muito bem. Tem essa questão 400 que fala assim: o espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? Kardec perguntou isso para os espíritos. O nosso espírito ele fica ali gostando, né? Ele tem vontade de estar ali no seu envoltório corporal? Aí os espíritos respondem para ele: é como se perguntasse se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação. Então, olha só, eles respondem ali, é como se o corpo fosse uma prisão. Então, o espírito ele anseia por aqueles momentos de desprendimento parcial, ele anseia pela hora do sono para aproveitar desta liberdade, para ele se sentir de volta à pátria de onde ele veio. Isso aqui da questão do... Bom, não vou prolongar, não. É que tem sempre uns poréns, né? Tudo tem um porém. A gente não pode pensar que é uma prisão, porque o espírito, quando ele precisa, qualquer descanso, um cochilinho, um estado de doença, alguma coisa, já é uma forma também do espírito estar se desligando. E olha só, quantas horas vocês dormem? Eu costumo dormir 8 horas. Eu necessito de 8 horas, porque senão eu sinto mal. O meu trabalho é de leitura, eu faço análise de processo. Se eu não durmo 8 horas, me dá um enjoo, me dá mal-estar, me dá dor de cabeça. Eu preciso dormir 8 horas, eu necessito. Tem gente que dorme 4, 5, 6 e se sente muito bem. Tem pessoas que dormem 10 horas, que precisam de 9, 10 horas. Mas se a gente for pensar, nós dormimos 1/3 de nossa vida. O dia não tem 24 horas? Pensa bem, eu estou dormindo o quê? 8, 9, 10? A gente dorme 1/3. Vamos ver aqui. Nós temos aqui numa média, né? Vamos ver as pessoas, vamos colocar 60 anos. Uma pessoa de 60 anos, quanto tempo ela passou dormindo? 20 anos. Olhe para alguma das adolescentes, não tem nenhuma aqui. Vamos pegar uma menina de 20 anos. Olha para ela. Veio para uma menina de 20 anos. 20 anos você passou dormindo. 20, na realidade, você só esteve em vigília 40 anos. 20 foi dormindo. O que você fez desses 20 anos? O que aconteceu durante esses 20 anos enquanto você estava adormecido? O que será que a gente faz com isso, né? Bom, o sono, ele é muito importante. Ele
é uma reposição de forças orgânicas e morais. É o que o Evangelho segundo o Espiritismo fala para a gente. Então, nós necessitamos desse tempo de sono para estar repondo as nossas células. É uma renovação biológica, celular, mental, psíquica. Então, nós precisamos, igual eu falei para vocês, eu sinto necessidade de 8 horas para me sentir bem. Quando eu durmo menos, já falei, é mal-estar. Só que ali fala que eu vou estar repondo as minhas forças morais. Como será que vai acontecer isso? A gente vai ver mais ali para frente. Nesse livro, Um Terço da Vida, da Hermance Dufour, ela diz assim, que uma noite de emancipação bem vivida, então não é dormir bem às 8 horas, é viver bem as 8 horas de sono. Pensa bem, uma noite de emancipação bem vivida é comparável à intensa nutrição espiritual necessária para que a vontade de viver e progredir não adormeça. Olhem a importância desse sono, gente. É uma reposição. Para quê? Para que minha vontade de viver e progredir não se adormeça. E eu achei muito interessante quando ela fala bem vivida. Então, nós não estamos dormindo e descansando, nós estamos vivendo. Tá? Então, como que eu estou vivendo este 1/3 da minha vida? Na questão 402, o Kardec pergunta, durante o sono, a alma repousa da mesma forma que o corpo? Os espíritos falam, não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, olha só, durante o sono, aqueles laços que nos prendem ao nosso corpo físico, eles vão se relaxando. No livro, fala assim, um dos livros, não sei mais qual foi, ele explica, todo mundo já ouviu falar em duplo etérico, né? O duplo etérico está justaposto ao nosso corpo físico. Então, quando nós estamos assim em vigília, esse duplo etérico ele se contrai para evitar que a nossa vitalidade saia do nosso corpo. Quando a gente dorme, esse duplo etérico ele se expande mais ou menos 1 metro, 1,5 metros, para aurir, para captar o fluido vital do ambiente, para revitalizar a matéria, que é o nosso corpo. Tá? E o nosso espírito, enquanto o duplo etérico está trabalhando dessa forma, né, recarregando as energias para o nosso corpo, o nosso espírito ele vai viajar, digamos, ele sai do nosso corpo material, nem sempre também que nós vamos ver, e ele fica preso ao nosso corpo por laços. Tá? Aí tem uma comparação que eu achei muito bacana na Revista Espírita, que fala assim, que é como se fosse pipas presas, né, por aquele fiozinho. Aí eu lembrei, quando era criança, eu adorava soltar pipa. Os homens aqui devem, né? Também deve ter mulher que solta pipa, adorava passar cerol naquela coisa toda e soltar pipa. E quanto mais linha você dava, mais alto ia a pipa, não é assim? Quanto mais linha você dá, ela vai voando, voando, voando mais alto. É mais ou menos assim, olha. Os laços se afrouxam e o seu espírito vai indo, vai subindo, não sei para onde, vamos ver ali. Olha só, mas para onde então que eu vou, né? Para onde que essa pipa está indo? É o que nós pensamos, é a nossa conduta diária, enquanto acordados, é que vai determinar o lugar para onde vamos e as companhias que teremos durante o período de sono. Então, é fácil saber para onde que eu estou indo. Depende do meu dia a dia, dos meus pensamentos, dos meus valores morais, das minhas atitudes, das minhas reações ao que acontece. Então, tudo isso é que determina para onde eu vou na hora desse desprendimento, na hora do sono. Muitos, porém, não conseguem, olha só, sequer se emancipar em função do nível de excitação cerebral e mental, pois estão muito vinculados aos assuntos transitórios de suas existências. Como eu falei, não são todos que têm essa pipa voando tão alto. Muitos estão preocupadíssimos com seu dia a dia, num estresse total, que não conseguem sair dali. Muitos ficam dormindo
Então, o perispírito, o espírito, ele nem sabe que ele está livre, ele continua ali, pairando em cima do corpo material, dormindo. Uns ficam sentadinhos do lado do corpo, não sabem nada do que está acontecendo. E, olha só, tudo por causa da excitação cerebral e mental, porque estão vinculados a esses assuntos. Aí aqui eu me lembrei, teve muitos anos que eu ficava levando o trabalho para casa, gente, era uma loucura. Passava fim de semana analisando processos. Chegava de noite, sonhava com o quê? Analisando. Eu via aquelas cláusulas. Nossa, essa cláusula está errada. Não, essa cláusula está certa. Não, essa aqui está. Vocês já pensaram? Durante o sono, eu analisando processos. Além de levar serviço para casa, ainda ficava na hora desse 1/3 da minha vida, eu estava trabalhando, preocupada com assuntos transitórios. Tá? Quantas vezes que uma preocupação, alguma coisa, nos prende aquilo, a gente fica revivendo aquilo durante o sono. São coisas que acontecem. Então, eu não consigo nem sair dali do meu corpo. Eu fico ali, sentadinha ao lado do corpo. O sono, lá no Livro dos Espíritos, diz que é um treino e uma educação para a morte. Todo mundo, um monte de gente tem medo de morrer, né? Ai, que medo de morrer. Pois é, a gente morre todas as noites. Todas as noites é um treino para a morte, na hora que eu estou dormindo. Olha só, quando se dorme, se está momentaneamente no estado que o homem se encontra de maneira fixa depois da morte. Isto deve vos ensinar a não temer a morte, pois que morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Então, gente, todas as noites, quando eu durmo, é uma preparação. Eu falo que é um treino. Nós estamos ficando experientes em morrer. Porque toda noite, na hora que eu estou dormindo e que eu me desprendo, para onde eu vou? Tem um monte de gente que quer saber, né? Nossa, para onde será que eu vou na hora que eu morrer? É só ver quais são os tipos de sonhos que você tem, que você já vai estar analisando mais ou menos para onde você vai. Qual é a importância do sono? Nós já falamos, né? Revitalização orgânica, psíquica. Mas tem um ponto aqui que eu achei muito interessante, que o Kardec coloca lá na questão 402. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados, eles estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos. E é isto que faz com que os espíritos superiores consintam em encarnarem entre vós. Pois o sono é a porta que Deus lhes abriu até seus amigos do céu. É o recreio, depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação. Olha que interessante. Tem espíritos que já são mais evoluídos, digamos, mais puros, não sei se eu poderia dizer assim, que aceitam sim vir reencarnar entre nós em missão, para estar ajudando o ente querido, para estar realizando alguma tarefa importante, ajudando nós aqui, né, encarnados, porque eles têm essa garantia, essa certeza como lei natural, né, um fenômeno natural, que 1/3 da existência deles, eles vão estar ali, na pátria de onde eles vieram. Então, isso os tranquiliza, isso lhes dá uma segurança e uma confiança para aceitarem a missão de encarnar entre nós, porque é uma garantia que 1/3 da vida deles, eles estarão ali, na pátria de onde eles vieram. Tá? Agora, olha só também, visitas espíritas entre pessoas vivas, tá? Então, na hora que a gente dorme, nós estamos nos visitando. A gente se encontra, bate papo, resolve, faz um monte de coisa. Elabora planos. Nossa, uma coisa de doido isso aqui. Durante o sono, 2 pessoas que se conhecem podem se visitar. E outras que creem não se conhecerem, se reúnem e conversam. Essas visitas entre amigos, parentes, conhecidos, pessoas que podem ser úteis, é tão frequente que acontecem quase todas as noites. Gente, é uma coisa de doido. Quase toda noite a gente se encontra, a gente conversa, dialoga, troca planos. E, olha que interessante, a gente se encontra com pessoas que nós não conhecemos. Elaboramos, conversamos, fazemos muita coisa. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Tem gente, né, que usa
como se diz, planos maquiavélicos, planejam roubos, assaltos, e tem pessoas que elaboram estudos, projetos científicos e por aí vai, tá? Mas são pessoas vivas. Daí a origem de certas ideias, as intuições, né, que vêm espontaneamente ao despertar. É lógico que muitas das intuições vêm, sim, dos nossos amigos desencarnados, de algum mentor, do nosso anjo guardião. Mas muitas também dessas intuições são de encarnados, são desses encontros que nós temos enquanto nós estamos dormindo. Inclusive, na Revista Espírita de esqueci, será que eu coloquei ali? Acho que é de 1800... Gente, esqueci, não sei se é 1865 ou 1866. 1866, é junho de 1866. O Kardec, ele narra ali uma experiência que aconteceu com ele. Ele disse que em abril de 1866, ele ficou doente, ficou acamado. E essa doença, essa enfermidade que tomou conta do corpo físico dele, causava certa sonolência. Então, ele dormia por vários dias e tinha sonhos insignificantes, sonhos estranhos, que ele sabia que não tinham assim, nenhuma, como se diz, nenhuma importância o que ele sonhava. Só que um dia ele teve um sonho que ele achou muito estranho. Ele disse, não, isso aqui tem algo de especial. Eu preciso escrever. Ele foi, acordou durante a noite e ele escreveu. O que ele acordou? O que ele sonhou? Ele sonhou que ele estava andando numa das ruas lá, que ele não reconheceu, e tinha um grupo de pessoas conversando. Entre esse grupo de pessoas conversando, alguns ele reconheceu, outros não. E ele foi se aproximando daquele grupo de pessoas para tentar ouvir o que eles falavam. Quando, de repente, chamou a atenção para ele uma muralha ali perto, que começou a aparecer um escrito em letras que brilhavam como se fosse fogo, letras pequenas. E ele se aproximou para ver o que estava escrito. Aí, quando ele despertou, ele copiou. Olha só, descobrimos que a borracha enrolada sob a roda faz 1 légua em 10 minutos, desde que a estrada... E foi se apagando, ele não conseguiu copiar mais o que estava escrito. Ele acordou e ficou, o que é isso? O que tem a ver? É um sonho assim, meio científico, né, de invenção. O que tem a ver eu, Kardec, né, com borracha, roda, léguas? Aí ele foi e pergunta, né, para um espírito. Aí o espírito vai e fala assim, olha, eu vou pesquisar e depois eu te trago a resposta. Porque ele falou assim, olha, eu trabalho com coisas espirituais, não tem nada a ver na área espiritual. O que vem a ser esse sonho? Aí ele veio depois, numa outra oportunidade, e falou para Kardec, olha, isso aí foi para te mostrar que existe essa visita, né, entre pessoas vivas. Como as pessoas se encontram e discutem projetos, estudos. Ali, eles estavam querendo te mostrar esta possibilidade. Eram pessoas que se encontraram durante o sonho e estavam discutindo sobre um projeto. Isso aqui, gente, eles estavam falando sobre o pneumático, que só foi ser descoberto depois. Isso, olha, Kardec, França, não é? O pneu foi descoberto, eu estava olhando lá, em 1888, por um escocês. Então, quer dizer, desde 1866, espíritos encarnados de vários lugares já se encontravam para poder estar discutindo sobre uma invenção que deveria aparecer depois. Então, são coisas que acontecem, né, enquanto a gente está dormindo. E é isso que eles quiseram mostrar para ele. Agora, qual é a influência do sono sobre a nossa vida? O que gera simpatia sobre a Terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos ligados pelo coração àqueles com quem passarmos 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Da mesma forma acontece com as antipatias gratuitas. Isso aqui mudou a minha forma de falar, que eu tinha o hábito de falar assim, nossa, quando eu não simpatizava com alguém, nossa, vai ver que de outras vidas a gente não se dava bem. É assim, não é, que a gente costuma falar? Ou então você se dá muito bem com uma pessoa e fala, a gente já deve ter sido amigo, olha, de muitas encarnações. É o que normalmente acontece, só que olha ali, não tem nada a ver. Essa simpatia, pode ter a ver, né? Mas fala que essa simpatia, antipatia, são desses encontros noturnos, quando nós estamos dormindo, que a gente se desprende, aí a gente se encontra, lembra lá, com pessoas conhecidas e desconhecidas. Aí um belo dia, estou andando na rua, me deparo com uma pessoa, nossa, parece que eu já conheço essa pessoa. Eu conheço.
Eu estive com ela lá durante o meu sonho, né, enquanto eu estava dormindo. Então, isso acontece também, tá? Essas simpatias e antipatias. Agora, olha isso aqui. Eu fiquei assim meio intrigada. Explica a indiferença, visto que não se deseja fazer novos amigos quando a gente sabe que existem outras pessoas que nos amam e nos querem. Esses encontros, o resultado desses encontros, né, durante o desprendimento parcial da alma, eles são tão fortes no nosso psiquismo e no nosso espírito que a pessoa acorda, né, com toda aquela sensação, aquele sentimento. E quando esses encontros trazem muita alegria, muito afeto, muito amor, a pessoa, quando acorda, ela se sente tão plena, tão cheia, tão amada, tão querida, que ela inconscientemente pensa que ela não precisa de uma outra pessoa, não precisa de um ente querido, não precisa de um marido, não precisa de um namorado, não precisa de algum familiar, não precisa de amigo, porque ela se sente já plena com aquilo ali. E olha só, tá vendo? Por isso que explica essa indiferença. Só que a gente tem que lembrar que nós não somos ninguém sozinhos. Nós precisamos, a gente só vai evoluir em companhia dos outros. É a lei da sociedade. Nós precisamos de um ente querido, de um amigo, de um marido, de um filho, de uma mãe, de um pai, dos amigos. Nós precisamos das pessoas. É através dessa relação exterior que nós falamos no início que a gente vai evoluindo e progredindo. Então, a gente tem que ter cuidado com esses sentimentos de indiferença. E os estágios do sono? Cientificamente falando, são 5 estágios. Temos o estágio 1 lá, que é o sono leve, tem os intermediários 2, 3 e 4. Já vou pular para o 5, que é o que interessa. O 5 é o que chamam do estágio REM, onde tem aquele movimento rápido dos olhos, tá? Esse movimento rápido dos olhos é aqui, neste momento, que acontece os sonhos. O engraçado é que a análise das ondas cerebrais daqui, nesse estágio, quando a gente está dormindo, sonhando, né? Que é o estágio 5, as ondas cerebrais, a ondulação dela é a mesma de quando nós estamos em vigília. É para pensar, não é? As minhas ondas cerebrais, enquanto eu estou em vigília, é a mesma onda cerebral quando eu estou no estágio REM, quando eu estou sonhando, ou seja, o meu espírito está em atividade. Como posso apreciar, então, essa liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Eu só vou saber o que eu estou fazendo pelos meus sonhos. Enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília, possibilitando o conhecimento do passado e, algumas vezes, a previsão do futuro. Ele adquire maior energia e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja neste ou em outros mundos. Então, olha só, é através dos meus sonhos que eu vou saber o que eu estou fazendo deste meu 1/3 da minha existência, desta minha liberdade parcial, desse meu desdobramento parcial ali, né? Da minha emancipação. E olha só, dependendo dessa minha emancipação, do grau dela, eu consigo visualizar, vislumbrar raramente coisas do futuro e vislumbrar coisas do meu passado, pois tudo está registrado ali no meu perispírito. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Tá? Então, o que o meu espírito viu é o sonho. A gente vai verificar aqui outras situações. O sonho é classificado como estado de sonambulismo imperfeito. Mais para frente a gente vai falar, não hoje, de sonambulismo. E o laço fluídico, ele age como um fio condutor, levando as impressões e as vontades da alma. Podem transmitir-se ao cérebro. E as vontades da alma podem transmitir-se ao cérebro. O que acontece? Lembra da pipa que eu falei para vocês? Aquele cordãozinho da pipa, o nosso laço fluídico? Através dele, o espírito pode mandar através dele algumas imagens, algumas percepções do que ele viu durante o sonho. Aí o nosso cérebro físico, que está adormecido, recebe algumas dessas imagens, algumas dessas informações. Nem sempre, tá? Nem sempre. E eu brinco assim, eu visualizei na minha mente, porque o sonho não é meio estranho, assim, a gente não consegue entender, né? Eu estou aqui, de repente eu já estou numa outra cidade, estou com uma pessoa, de repente estou com outra.
É muito confuso. As coisas vão mudando de um quadro para outro sem explicação. É muito... Eu falo que são coisas absurdas. O que acontece? Imagina aquela fita de filme cinematográfico. Imagina você cortando. Corta um pedaço dessa fita, gruda com outro pedacinho. Corta um outro e gruda. Se você for assistir aquele filme, você não vai entender nada. Ele vai estar truncado, vai estar em partes. É mais ou menos assim, algumas informações só que chegam. Por isso, a gente não tem essa compreensão exata do que foi visto do lado de lá. E essa classificação dos sonhos, gente, tinha tudo quanto é tipo de classificação. Eu fiquei louquinha lá, nossa, é muita coisa. Aí eu resolvi pegar do Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele classifica como comuns, reflexivos, pré-cognitivos e espíritas. Os comuns, gente, é do nosso dia a dia. São as sensações físicas, são essas preocupações que eu falei para vocês, que a gente fica preocupado com as coisas que a gente tem para fazer. Quem aqui, olha, eu lembro, quando eu era criança, eu fiz xixi na cama, a gente tem que confessar. Aposto que um montão de gente fez, não é? Aí você está lá sonhando, morrendo de vontade no banheiro. Você sonha que você está indo no banheiro, quando vê, nossa, a mãe chega lá, minha filha, olha aí, você fez xixi. Quantas criancinhas que a gente vai e troca, não é, o lençol? Sonhos comuns, são sonhos físicos. Às vezes, você deita, coloca tipo uma mantinha ali, só que o ar-condicionado está ligado, aí vai esfriando, esfriando, esfriando. Você está dormindo, você está sonhando, aí você começa a sonhar que você está na neve, que está faltando agasalho. São sonhos físicos, são percepções físicas, tá? Temos os reflexivos. Os reflexivos, os sonhos, eles já começam a pegar alguma coisa do seu subconsciente, alguma coisa de vidas passadas, mas não é muito inteligível. É aquilo que eu falei para vocês, fica meio truncado. Esses do pressentimento do futuro são em casos excepcionais, não é sempre que acontece, tá? E os sonhos espíritas são quadros alegóricos que os espíritos, às vezes, põem sob as nossas vistas. Quando a gente tem esses sonhos espíritas, eles realmente acontecem, então eles são nítidos. Só que, muitas vezes, nós não conseguimos lembrar de nada, porque é tanto o afrouxamento dos laços fluídicos, a gente vai, digamos, tão longe, o desprendimento é tanto que não chega nada no nosso cérebro físico. Então, muitas vezes, a gente não consegue se lembrar do que aconteceu, tá? Os sonhos comuns, olha, está tudo ali no consciente, são as coisas nossas do dia a dia, né? E os reflexivos já vai buscando mais lá coisas do passado, do inconsciente, e vai por aí. Quando a gente dorme, as nossas atividades físicas cessam, né? Como eu falei para vocês, isso eu já falei. O espírito liberto, ele age, e sua memória perispiritual registra os fatos sem que estes cheguem ao cérebro físico, também já expliquei. Tudo é percebido diretamente pelo espírito. Por isso que é aquela capacidade de radiação, então, é muito mais amplo, é muito mais informações que chegam, porque não são os órgãos, não são pelos órgãos visuais, não é pelo olho, não é pelo ouvido, é pelo espírito, é pela alma, é tudo muito mais amplo, mais forte, tá? Excepcionalmente, as percepções da alma poderão repercutir no cérebro físico, às vezes, né? E quando a gente lembra, a gente diz que sonha. Como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente ele conserva essas impressões recebidas. Tá? Mesmo porque, olha lá, o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo, como eu falei. Por isso que, muitas vezes, a gente não se lembra do que a gente sonhou. A percepção não foi por esses órgãos que a gente conhece, foi pelo espírito. Tá? Passando aqui para não atrasar vocês. Todos nós sonhamos, porque tem um monte de gente que fala, eu não sonho não sonho nada, eu não lembro, não sonho. Sonhamos sim, tá? É necessário que a gente durma e que a gente sonha. Já fizeram experiências científicas que, quando interrompem um ser humano que está dormindo e está durante o sonho, essa pessoa começa a ter perturbações psíquicas graves. Então, isso afeta muito. Então, não tem como. Nós necessitamos sonhar. Sonhar é preciso. Todos os homens sonham, mesmo quando não se recordam, ao recobrar a lucidez mental no ato de despertar. Ninguém suportaria o período no corpo se não usufruísse desses intervalos abençoados. Então, a gente precisa. E esses sonhos, né, absurdos e simples?
Aí lá no Livro dos Espíritos fala: vossa alma não está em pleno desdobramento. Muitas vezes é a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou volta, à qual se junta do que fizeste ou do que vos preocupou no estado de vigília. Então, muitas vezes, aquilo que eu falei para vocês, que não tem uma explicação, que é um sonho muito louco, é isso, é alguma percepção na hora que eu estava saindo do corpo, alguma percepção na hora que eu estava voltando, misturado com aqueles desejos reprimidos, porque tem os sonhos psicológicos, aqueles desejos reprimidos, aqueles recalques, aquelas coisas que a gente gostaria de fazer e não faz. Eu nasci em família católica, eu fui católica há muito tempo, então eu cresci falando assim: Denise, é pecado, não faça isso, é pecado. Então, quantas coisas que ficam no nosso inconsciente reprimido e que você tem vontade de fazer? Na hora que você está liberto, você vai e faz. Então, é tudo isso misturado que está acontecendo ali. E aquela questão dos sonhos premonitórios, né, ou proféticos? Isso é comum, acontece. Ali a gente tem uma imagem que lembra de São José, quando São José é avisado durante o sonho dele, pelo anjo, para ele fugir com a Maria para o deserto, com o menino Jesus, porque o Herodes ia mandar matar, não era? As criancinhas. Ele vai e atende o pedido do anjo que ele recebeu durante o sonho e foge com Maria. Aqui nós temos o faraó do Egito, que sonha com aquelas 7 vacas, né? Gordas e magras. Aí José, lá, o filho de Jacó, vem e interpreta os sonhos dele, que era fartura e escassez. Então, são sonhos premonitórios. Aqui nós temos Thomas Edison com a invenção do fonógrafo. Várias das invenções de Thomas eram durante os sonhos. Ele sonhava com aquilo, ele acordava e realizava aquelas invenções que ele sonhava. Vocês já ouviram falar do Abraham Lincoln, o presidente? Ele teve um sonho, ele se vê levantando, andando pelos corredores da Casa Branca, vendo uma movimentação estranha, pessoas chorando, pessoas tristes. Chega no salão principal, aquela multidão, muita gente chorando. Ele vai e pergunta para um guarda: o que está acontecendo? Aí ele diz: o presidente morreu. E ele acorda assustado e comenta com a esposa dele e depois comenta com alguns amigos. Uns 10 dias depois, o presidente é assassinado num teatro. Sonho premonitório. Temos sonhos de invenções. Tem um Frederic, eu esqueci o sobrenome dele, que ele sonhou durante a noite. Ele acordou no meio da noite, escreveu o que ele sonhou. Quando ele acordou, ele foi lá ler, estava ali a receita da insulina, estava descoberta a insulina, e por aí vai. Tem muitas coisas, sinfonias, obras de arte, né? Mas e aí? Porque da mesma forma que eu falei, que a gente se desprende, que a gente vai para muitos lugares, que a gente pode se encontrar com entes queridos, ter contatos com amigos espirituais, estar fazendo uma tarefa boa, estar ajudando em algum trabalho, estar participando de estudos, da mesma forma, de acordo com os meus prazeres, com os meus desejos mais íntimos, eu posso estar indo para outros lugares também. Da mesma forma que eu posso ser influenciada positivamente, eu posso ser negativamente. Em vários livros da literatura espírita, a gente já viu como que os espíritos, né, vamos dizer, obsessores, eles usam desse momento para nos hipnotizar, levar aquela fascinação, e a gente faz um monte de coisa durante o dia, a gente nem imagina. Tudo indução durante o sonho. Tá? Quantas vezes que a gente vai visitar aquelas pessoas em lugares que a gente nem imagina, né? Os vícios, vamos procurar o quê? Afinidade com vícios. Prazeres, por aí. É só você saber o que você deseja, o que você quer, o que te dá prazer, que você vai saber. Então, não são só coisas boas. Da mesma forma que eu estou aproveitando, então, para estar estudando, ajudando, recebendo uma orientação, eu posso estar fazendo coisas ruins. Durante o sonho, a gente recebe verdadeiras curas, gente. É uma coisa impressionante. Muitos já devem ter passado por essa experiência de curas físicas. É físico, a gente sente, quando a gente acorda, dá vontade de chorar, porque é real a cura que a gente obtém. E a gente está aí firme e forte devido às curas que a gente obtém enquanto a gente está dormindo. A gente só tem que agradecer. É uma coisa muito, muito, muito linda, né? Então, o que eu tenho que fazer no momento de dormir para eu ser merecedora de todos esses benefícios que a espiritualidade tem para nos dar?
Olha lá, eleve seu pensamento no momento que sentir a aproximação do sono. Peça os conselhos dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe é cara, a fim de que venham reunir-se no curto intervalo de sono, e ao despertar, irá sentir-se mais forte contra o mal e mais corajoso diante da adversidade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E nada como fazer aquele exame rememorar, né, o seu dia, igual Santo Agostinho fazia. Colocou a cabecinha lá no travesseiro. Deixa eu lembrar do meu dia, desde a hora que eu acordei. Que tipo de situação, que tipo de atitudes que eu tive que não estão bem trabalhadas aqui, que estão me incomodando. É ali que eu estou precisando melhorar, é ali que eu estou precisando trabalhar. E isso vai estar me ajudando na preparação do sonho. Então, para uma boa noite de sono, leituras edificantes, porque se eu pego uma literatura de baixo escalão, eu não vou ter um bom sonho. Então, que faça uma leitura boa, um evangelho, um relaxamento, pensamentos bons, música suave, prece. Quanta gente que dorme com a televisão ligada? Ah, mas eu não sei dormir se eu não estiver ouvindo alguma coisa. Aí, quem não tem aquele sleep, né? Dorme, a televisão fica ligada lá. Aí, que tipos de programas que passam durante a madrugada? Programas de violência, de sexo, guerra e por aí vai. Ah, mas eu estou dormindo? O seu corpo está descansando, mas você não. Você, que é espírito, não está dormindo. Você, com certeza, pode estar ouvindo tudo aquilo ali e tendo pesadelos horrorosos. Né? Aí aquele tipo, comeu uma feijoada pesada, aí vai ter pesadelo. Com certeza eu vou ter pesadelo. Lógico, comi uma feijoada antes de dormir, comi um prato de macarronada antes de dormir, eu vou ter pesadelo. Então, tudo isso influi, tá? São os nossos comportamentos. Então, olha, evite comida e bebida em excesso, leitura ou filmes pesados, barulhos, luminosidade. Tudo isso aqui, gente, para que a gente tenha uma boa noite de sono. Tá? E para que a gente tenha uma boa noite de sono hoje, para terminar, 1 minuto, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, para poder estar ilustrando tudo isso. Deixa eu ver aqui. Projeção astral é o processo pelo qual o seu corpo astral sai voluntariamente de seu corpo físico, enquanto este dorme ou permanece relaxado. Com isso, em total e completa segurança, você não fica preso aos limites da matéria. Seu corpo astral se mantém conectado com seu corpo físico por meio do cordão de prata, uma ponte energética entre esses dois corpos. Com seu corpo astral livre, você estará pronto para desfrutar de uma maravilhosa experiência de liberdade e êxtase e se deslocar para onde quiser. Você pode viajar para o fundo dos oceanos, pode sobrevoar por cima dos prédios e das cidades, pode observar pessoas conhecidas e amigos. Com a prática, pode inclusive atravessar os limites do tempo e visitar antigas civilizações e seus costumes. Você pode viajar através do espaço e conhecer diferentes planetas, galáxias e lugares nunca explorados. Seu corpo astral pode também estabelecer contato com mestres espirituais. Pode conversar com eles. Pode ser conduzido para o arquivo dos registros akáshicos e conhecer informações de seu presente, de seu passado e das probabilidades do futuro. Essas informações irão revelar quem realmente você é e te ajudarão a obter preciosos insights sobre sua atual existência. Você irá crescer espiritualmente. Mais do que isso, será capaz de encontrar respostas para tomar suas decisões com grande sabedoria. Com os registros das possibilidades futuras, enxergará com clareza quais são as melhores opções
para suas decisões nos negócios ou em qualquer área de sua vida. E então, quando quiser retornar ao seu corpo físico, simplesmente pense nele. E rápida e tranquilamente, o seu corpo astral estará novamente integrado ao plano da matéria. Bom, gente, é isso aí que a gente tinha para mostrar. Aliás, eu procurei cortar para não atrasar vocês, tá? Então, eu espero que a partir de hoje todos façam uma boa oração e tenham bons sonhos. Obrigada.